Oi, turma! Então, eu vou começar parabenizando vocês, porque eu quero entender que nessa avaliação que vocês fizeram, última, vocês foram bem à beça. Eu quero entender que foi porque a gente ficou ali batendo um conteúdo. Então, assim, vocês já são bons. Quando tem conhecimento ou entendimento do conteúdo, a avaliação fica mais fácil e vocês se deram muito bem. Ou eu fiz questões muito fáceis e vocês gabaritaram. Então, parabéns. Vocês viram as notas de vocês já? Hein, pessoal? Eles não têm acesso lá à nota deles? Não, eles devem ter, né? Eles só não entraram como ainda. Ah, então tá. De qualquer forma, eles foram bem e eu parabenizo todo mundo por conta disso. Então, hoje, na verdade, eu trouxe um conteúdo só para fazer uma revisãozinha. Por quê? Porque é um assunto que a gente vai trabalhar enquanto técnico de marketing sempre, né? Hoje em dia, o marketing digital está superando o marketing tradicional, então nós temos que ter esse assunto bem dominado na ponta da língua, porque eu quero ver se eu consigo abrir aqui uma foto que eu vi de uma loja que vende produtos infantis, quer dizer, na verdade, vende brinquedos usados. E, assim, a forma como ela chama a atenção já na fachada da loja, eu achei bem legal, assim, para a gente poder ter ideia criativa, né? Porque o que busca o empresário quando contrata um profissional para poder alavancar uma marca, alavancar o crescimento de um segmento? Ele busca o profissional criativo. E aí, vocês já me mostraram que tem esse cunho de criatividade. Porém, a gente precisa estar sempre desenvolvendo, vendo coisas diferentes para a gente poder colocar em prática aquilo que a gente tem na cabeça, né? Então, nós vamos voltar um pouquinho e hoje nós vamos ficar só com duas, tá? Nós vamos ficar com duas variáveis hoje. Por quê? Porque, na minha concepção, elas são as mais importantes, que são as sociológicas e as psicossociológicas, né? Que desempenham um papel crucial na formação do comportamento do consumidor, tá? Então, a gente vai ver, tem várias, mas hoje a gente só vai trabalhar com duas. Quantos alunos tem na sala hoje, Gabriela? Gabriele? Hein, Gabi, quantos alunos tem na sala hoje? Pro, 27. Nossa! No dia de chuva veio todo mundo, Gabi? Quando chove, ele fica mais alvoroçado. Ô, pessoal, então, assim, eu quero que vocês prestem atenção. Ô, conversadores lá do fundo! Deixa eu te falar aqui de uma coisa. Sobre os slides, só se você puder, pediram para passar um pouco mais devagar, porque às vezes está passando mais rápido. Conforme você vai avançando, às vezes está passando muito rápido. Que daí, às vezes, eu tenho a percepção que vocês conseguem acompanhar meu raciocínio e eu... Desculpa, até é um hábito meu. Talvez porque eu seja professora de muito conteúdo, então, assim, a gente tem muito pouco tempo, e nesse pouco tempo ele tem que render. Então, eu falo mais, né, do que vocês. Mas eu quero ver se daqui para frente a gente consegue fazer umas aulas mais tranquilas, né? Não sei se eu vou conseguir, mas, enfim, eu vou tentar. Prometo, tá? Então, a gente vai falar... Tá, a gente vai falar das variáveis. Né? Então, eu vou tentar ser mais pausada possível. Então, eu peguei, como eu expliquei para vocês, como eu informei para vocês,
hoje a gente vai trabalhar só 2 variáveis, porque na minha concepção são as mais importantes que vocês precisam assimilar para poder desenvolver qualquer projeto dentro de qualquer segmento, né? Então, essas variáveis sociológicas, a gente leva em conta a classe social, o grupo de referências, né? São aquelas pessoas que estão em torno dessa classe, desse grupo social, a cultura e subcultura, que é muito legal de trabalhar, que a gente já viu, mas hoje a gente vai ficar mais especificamente para a gente saber qual variável ela pertence, tá? As relações sociais e os status social. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar a classe social, né? A classe social não tem muito o que dizer, que é onde está classificado aquele nosso cliente, né? Se ele tem poder aquisitivo para obter determinado produto ou não. Então, tudo isso é levado em conta quando a gente vai fazer uma análise para um projeto, né? Então, a classe social, a posição socioeconômica, tá? Que lugar ela ocupa dentro da sociedade. O grupo de referência, que são aquelas pessoas que estão em torno dessa classe social. É a família, são os amigos, né? Aí a gente leva em conta também as informações que a gente tem em relação a concorrentes também, pode-se dizer que faz parte de um grupo de concorrência, né? De referência, desculpe. Então, assim, é a parte do grupo que está em torno dessa classe social. Aí levamos em conta também a cultura, né? Quais são os valores desse grupo social? Né? Qual é a crença? Qual é o comportamento? Por quê? Porque, de acordo com as necessidades, isso influencia muito na hora de adquirir o bem, de adquirir o produto, de adquirir o serviço, né? Então, tudo está associado, que é a parte social, é o indivíduo, né? As relações sociais. O tipo e a qualidade das interações sociais influenciam nas decisões compradas, de compra e a lealdade à marca. Óbvio, né? Se a minha classe social é uma classe social alta, ela está associada à marca. Se ela está associada à marca, nem todo mundo pode ir lá e comprar um tênis Nike que é lançamento, né? Que vai custar 500, 600 reais. Por quê? 600 reais é metade quase de um salário mínimo. Então, assim, essa variável social, ela é levada muito em conta na hora da gente analisar determinado segmento, né? Determinada empresa, para a gente instalar ela em determinado local. E, por último, o status social. O reconhecimento social pode afetar a escolha de produtos, levando o consumidor a optar por marcas que simbolizam prestígio e status. Acabei de falar, não é qualquer um que pode comprar um Nike. Quem usa um Nike transado de última geração que está aí, ele tem um certo status, pelo menos ele busca. Na verdade, status nada mais é do que se mostrar, né? Aparecer, causar. Pode usar o termo que quiser aí, né? Para quem quer aparecer. Tá lento hoje o slide aqui, ó. Tá vendo? Só porque vocês pediram, ele tá devagar para mudar. E daí nós vamos trabalhar também essas variáveis psicossociológicas, que é o sentimento, né? A motivação, é a experiência, é a percepção. E para tudo isso depende da personalidade. Motivação ali, tá. Motivação, a necessidade e desejos que impulsionam o comportamento. Eu estou motivada a comprar um Nike, mas eu não tenho dinheiro para comprar. E daí? Que tristeza, né? Mas uma hora eu vou ter. Então, assim, motivação no sentido de como os consumidores interpretam as experiências e essas experiências afetam a decisão, né? Então, a gente tem ali as experiências passadas
que moldam essas expectativas. Aquilo que eu tive, hoje eu faço uma comparação e daí eu quero algo melhor, né? Então, assim, isso influencia na decisão? Óbvio. Se eu vou lá, compro um Conga, e se hoje eu queria um Nike, aquele Conga fica ultrapassado. Logo, é uma experiência passada, porém, me faz querer sempre um modelo novo. O link já está disponível ou ainda não? O link da avaliação, não. Não, na hora que tiver, você vai me avisar, né? Não, eu só libero ele quando eles estiverem fazendo. Porque senão... Eles podem ir, então eu te aviso, tá? Tá. Então, gente, a percepção, como os consumidores interpretam a informação e experiências que afetam suas decisões de compra. Então, assim, você também vai perceber se aquilo ali varia, se está dentro daquilo que você quer. Então, assim, é tudo um conjunto, né? Que acaba de sentimentos em relação àquela compra que acaba te afetando. Aí nós temos a pirâmide social, lá, ó, os ricos, a classe média e os pobres. Eu tô lá na última com aquela coisinha lá, ó, tô na classe dos pobres, né? Então, ela influencia profundamente no comportamento do consumidor. Claro, se eu tenho dinheiro, eu posso comprar, se eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar, né? Então, a gente vai ver algumas maneiras pelas quais as classes sociais afetam as preferências do consumo. Primeiro, acesso a produtos e serviços, né? Disponibilidade financeira. Oi? Por quê? A Isadora tirou 2 e 4. Ela não quer fazer, não tem problema, ela não precisa. Então é só a Ellen e o Felipe que vai fazer agora, tá? Tá, o Cauã não tá aí, né? Você vai fazer, Cauã? Porque o Cauã não fez a primeira vez. Não, ele não fez a avaliação, ele não vai fazer a recuperação? Não, vai agora lá fazer na informática. Tem que fazer essa fazer agora. Não, a aula dela é hoje. Ô, Cauã, você veio... Ô, Cauã, aqui você veio na escola? É um formulário. O Cauã vai libera aí pro Cauã também. Você consegue entrar no seu poder. Cauã, se você não souber nada, você chuta tudo. Tá? Então eu vou liberar. Eles estão indo lá para a informática? Então eu vou liberar para eles lá. Gente, quem quiser fazer aí também, ó, nós estávamos na avaliação psicossociológica. Depois a gente vai discutir outras notas aí, daí eu vou procurando para ele. Então, a gente já falou da motivação. A gente já falou, como vocês pediram para voltar lá, na pirâmide social. Agora, nós vamos ver algumas maneiras pelas quais as classes sociais são afetadas. A gente já viu lá, disponibilidade financeira, óbvio, né? Se eu não tenho dinheiro para comprar o tênis da Nike, como é que eu vou comprar, né? Educação e informação. Classes mais altas frequentemente têm acesso a melhor educação e informação, o que pode influenciar nas decisões de compra mais informadas. Eu discordo dessa variável aí. Eu discordo por quê? Porque educação e informação hoje, vocês aí que têm uma cabeça boa, né? Tudo bem que vocês estão começando o ensino médio, né? Vocês estão entrando aí, estão no início. Mas vocês têm
hoje a mesma condição que qualquer aluno que estuda na escola particular. O conhecimento, como é que eu vou falar com você? Eu vou explicar para vocês. Ele é construído. Você constrói o teu conhecimento. Se você quer ter um bom diálogo, se você quer falar bem, você vai ler bastante. Então, assim, você constrói o teu conhecimento. Prestem atenção aqui um pouquinho. Gente, eu dei aula e já fui pedagoga em escolas assim muito pobres. E lá na escola tinha filho de catador de papel, né? Tinha também filho de diretor, tudo na mesma sala. E eu vou falar para vocês. Ele lia muito. O filho do catador de papel lá, ele lia muito. Então, ele tinha um vocabulário, tanto para falar quanto para escrever, melhor do que aqueles que tinham mais condições. Então, quando a gente fala que a gente constrói a educação e a informação, aquilo que a gente quer ser, independente de classe social, tá? Então, eu discordo ali que a classe mais alta tem mais condições que as classes menos favorecidas. É mentira isso para mim, tá? Porque você tem capacidade tanto mais, né? Quanto mais do que aquele que está lá na escola particular. Tudo bem que lá tem mais professores, lá os professores não faltam, lá as aulas acontecem, as 5 aulas dentro do horário, tudo certinho, tudo bonitinho, tá? Mas os professores são os mesmos. Eu sou a professora que dou aula na escola particular e eu sou a professora que dou aula na escola pública. O meu ensinamento, o meu conteúdo, ele é igual tanto numa escola quanto na outra. Então, assim, o professor é o mesmo. Eu tenho mais estrutura e mais condição na escola particular? Eu tenho mais condição, mais estrutura. Porém, o meu aluno, ele é tão capacitado tanto de lá quanto de cá. Talvez o de cá seja mais empenhado que o de lá ainda. Então, vamos lá. 2, em relação ao acesso a produtos e serviços, a preferência de consumo agora, né? A escolha da marca e segmentação do produto. Já estudamos um monte isso, né? Então, o consumidor de classe alta pode preferir marcas que simbolizam status. Já falamos lá atrás, né? Se ela pode comprar um Nike, tem dinheiro para comprar um Nike de 500, ela não vai comprar um Conga, né? Que é lá de trás, que custa, sei lá, 15, 20. Agora não tem mais, que nem existe mais o Conga, né? E os produtos são frequentemente direcionados a diferentes classes sociais. Isso sim, né? Isso é um posicionamento do mercado. O mercado, de acordo com a análise, prestem atenção, gente, lá na frente vocês vão precisar desse conteúdo. O segmento do produto, de acordo com a classe social, ele é direcionado. Então, eu não vou montar uma loja que vende ouro, né? Eu sou lá um Ourides lá, né? Fabrico peças personalizadas em ouro. Eu não vou montar uma oficina ou uma loja que vende só ouro dentro de um bairro que não tem um poder aquisitivo para obter aqueles produtos, né? Então, realmente, a segmentação do produto, ela beneficia e ela é direcionada de acordo com o poder financeiro de cada um. Atitudes em relação à marca, lealdade à marca e valor percebido. É a mesma coisa, né? Se eu uso ouro e eu tenho dinheiro para comprar ouro, eu vou comprar ouro. Vou comprar anel, vou comprar relógio, vou comprar cordão, vou comprar brinco, né? Então, o valor, ele também está associado a esse acesso de serviço para a classe alta.
Então, nós colocamos lá o comportamento de compra, né? Então, assim, as experiências lá, pessoas de classes sociais mais altas podem valorizar experiências de compra mais personalizadas e exclusivas. Óbvio, né? Se eu quero alguma coisa personalizada, eu vou pagar mais por isso, né? Mas também sai mais caro. Porém, tem mais praticidade, né? Eu consigo uma coisa que é diferenciada, que eu não preciso comprar popularmente, né? A compra planejada versus impulsividade, né? Classes mais baixas podem ser mais propensas à compra impulsiva devido à restrição financeira. Eu não sei muito se está certo, mas é verdade. A gente vê lá uma promoção de blusa, a gente já tem blusa, mas vê a promoção, é levado pela promoção. Então, essa impulsividade acontece mesmo, né? Aí nós temos outra variável que são as influências culturais e sociais. Normas e valores aceitáveis e desejáveis em cada classe. Grupos de referência, que são aquelas pessoas que influenciam, né? O círculo influencia. Eu não uso, se eu sou da classe alta, vou numa festa, vou num aniversário, vou num casamento, vou num evento, toda vez eu quero uma roupa nova, né? Então, esse grupo de referência, em relação lá dentro do segmento da classe social, sociológico lá da classe social, acontece muito, né, de influenciar. Então, compreender essa dinâmica ajuda as empresas a criarem estratégias de marketing mais eficazes, adaptando suas ofertas para atender às necessidades específicas de diferentes segmentos de classes sociais. Óbvio, né? Chovendo molhado todas essas informações. Então, a gente colocou aí que a gente trabalhando os grupos de referências, né? Que são coletivos ou categorias sociais que influenciam as atitudes, opiniões, comportamentos do indivíduo. Esses grupos servem como padrão ou modelo, seja ele positivo ou negativo, para a formação de valores, crenças e práticas de vida. Os indivíduos podem utilizar esses grupos de referência para orientar suas decisões, mesmo que não sejam formalmente membros. Ou seja, mesmo que eu não faça parte de um grupo, eu posso tentar influenciá-los, né? Então, olha lá, a gente colocou os grupos de referências em relação à influência positiva, né? Não vamos para imitação, né? Vamos, por exemplo, um jovem que admira uma equipe esportiva, profissional e deseja alcançar o mesmo nível de habilidade e sucesso. Então, isso é uma influência positiva. Já negativa, né? Um adulto que evita comportamentos relacionados a gangues juvenis por considerá-los destrutivos ou socialmente inaceitáveis. Ei, esse pessoal que está zanzando aí, eles estão saindo da sala? Porque eu estou vendo essa sala ficar vazia. Hein, Gabriele? Esse pessoal aí está andando dentro da sala ou estão saindo da sala de aula? Quem? O Pedro e o? Cauã e o Pedro. Tá pra fora. Até agora lá, o Cauã acabou de chegar, ó. Mas vamos ver quantos minutos que vai durar. Ô, Cauã, sossega o facho aí, Cauã. Ô, Cauã, sossega o facho, falta pouquinho para acabar a aula. Pedro também, volta para a sala de aula. Azar de vocês, eu vou fazer ata. Vamos continuar, então, porque falta pouquinho para concluir. Então, grupos normativos, vamos dar um exemplo lá, né? Normativo. Organizações religiosas ou políticas que prescrevem regras e códigos de conduta para seus membros. Então, esses grupos estabelecem normas claras de comportamento para seus membros. Então, isso influencia? Influencia. Grupos comparativos, nem
precisa, né? Um estudante pode comparar suas notas com as de outro grupo de colegas acadêmicos de alto desempenho para avaliar seu progresso. Não. Aí, esse exemplo aí serve quando a gente compara. Alguns se dedicam mais, tanto que estão aí na sala de aula, prestando atenção no que eu estou explanando, enquanto outros estão zanzando, passeando na sala, pulando, igual cabrito, e não sossega o facho. Então, assim, o comparativo, nesse caso, também existe. Né? Não, coraçãozinho, sei, coraçãozinho, vou te dar um tabefe na poupança. Grupos de aspirações. Então, esse exemplo, um profissional iniciante que aspira a se juntar a uma elite empresarial ou uma associação de sucesso. Quem não quer ter sucesso quando vira um profissional? Todo mundo. Mas a gente tem essa vontade, mas a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, né? E o grupo a que pertence, né? Se eu pertenço, ali a gente colocou de exemplo família, amigo, próximos, equipes de trabalho, né? Então, são grupos que o indivíduo faz parte e que ele se identifica. Então, logo, ele é uma influência também no sentido de adquirir determinado produto de determinado segmento. Grupos dissociativos, né? Que são, que o indivíduo deseja se distanciar ou evitar se associar. Então, é um nome bonito, grupo dissociativos, para dizer assim, aquelas pessoas não benquistas, né? Aquele grupo que eu não quero nem chegar perto. É esse aí, dissociativos. Então, os grupos de referência desempenham um papel crucial na formação da identidade social e na escolha de vida, influenciando desde decisões de consumo até postura política e ética. As influências podem ser conscientes ou inconscientes, e as pessoas podem se associar ou se distanciar de diferentes grupos ao longo do tempo, dependendo de suas metas, valores e circunstâncias sociais. Eu tenho o livre-arbítrio. Se eu quero pertencer a um grupo de bagunceiros, eu pertenço a um grupo de bagunceiros. Se eu quero pertencer a um grupo de CDFs, eu pertenço. Então, assim, é um direito, né, de você querer ou não fazer parte de determinado grupo. Agora nós vamos entrar numa parte legal. Pessoal, presta atenção aqui. Presta atenção que vocês estão inseridos dentro disso aqui que eu vou falar agora, que é cultura e subcultura. Por quê? Porque são conceitos fundamentais na sociologia e antropologia para entender normas, valores e comportamentos, como são compartilhados em diferentes níveis da sociedade. Na escola também acontece isso, né? Então, lá as culturas, que é um conjunto de normas, valores, crenças, tradições, a nossa cultura, né? Aí nós podemos, incluir muita coisa dentro da cultura. Aí nós temos a cultura lá, por exemplo, é um exemplo, né? Cultura brasileira, temos as artes, né? E dentro da cultura brasileira nós temos normas, temos valores, temos símbolos, rituais e tradições, artes e expressões. É tudo que é desenvolvido em relação a valores, em relação à religiosidade, em relação à crença, linguagem, gestos, né? A gente é muito rico, por exemplo, o nosso estado do Paraná, culturalmente ele é muito rico, né? Cada lugarzinho que a gente for do Paraná tem uma cultura diferente, com uma linguagem diferente, né? Com pratos, essa imagem, ele é a cultura indígena. Pode ver que tem peixe cru lá, ó. Que é o índio que faz, ó. Ele fez peixinho, ele tem ervas, é culturalmente indígena essa gastronomia.
Aliás, bonito, dá até vontade de comer já. Aí, ó, então aí, ó, as subculturas. Nós temos dentro das escolas isso daí também, uma subcultura, né, que é o conjunto de cultura dominante que possui características e valores que a diferenciam do restante da sociedade, mas que ainda compartilha muitos dos elementos da cultura mais ampla. A subcultura pode surgir com base em fatores como idade, classe social, profissão, interesse específico ou até mesmo por rejeição a alguns valores da cultura dominante. Então, a gente colocou aí, ó, eu achei lá bem a cara, né, da subcultura. São os diversos grupos que se formam, né, com especificidades, assim, como é que eu vou usar a palavra correta? Com gostos, né? Bem pertinentes a cada grupo, cada um gosta de uma coisa. Então, assim, eles se juntam ali e formam uma subcultura. Pensei que eu tinha especificado. Ah! Ué? A característica. Então, lá, a característica que tem, aí vocês vão se encontrar em alguma coisa aí dentro. Característica da subcultura, a identidade distinta, o sistema de simbologia, né? A subcultura muitas vezes tem linguagem própria, ou símbolos visuais, né? Rebeldia e conformidade, ó, vocês estão aí dentro. Surge em oposição a certos aspectos da cultura. Comunidade de interesse, aquilo que interessa para um grupo é que faz com que surja esses grupos. E aí tem uns exemplos aí, ó, o punk, o nerd, o surfista, nem vou ler, porque você já se conhece. Ó, que estranho. Ah, eu coloquei separado. Então, aí tem um exemplo da subcultura, né? Lá, ó, cada um vestido de um jeito, cada um com pensamento e com normas diferentes. E aí a gente chega assim, na diferença entre cultura e subcultura. Primeiro, a amplitude, né? A cultura é mais abrangente. Depois, a adaptação versus contestação. A subcultura pode surgir por aceitação parcial da cultura dominante ou em oposição a ela, mas continua a fazer parte da sociedade maior. É o que eu falei lá, especificidade, né? Que tendem a ser mais específicas em relação ao interesse por grupos etários e estilo de vida, enquanto cultura dominante abrange todos os aspectos da vida social, envolve todo mundo dentro da cultura, né? E a relação entre a cultura e a subcultura? A subcultura fazem parte da diversidade cultural de uma sociedade. Elas contribuem para a dinâmica e a complexidade da vida social ao oferecer alternativas ou complementos aos padrões dominantes. Então, às vezes, podem ser absorvidas pela cultura dominante. Nem vamos entrar assim nessa relação, por quê? Porque é um pouquinho complexo, né? Você ir buscar os aspectos pertinentes a cada cultura ali, ou cada subcultura, né? Isso quer dizer assim, você pensar, você tentar entender como pensam as pessoas, os indivíduos dentro dessa subcultura. É difícil eu entrar eu sei que um nerd, entrar na cabeça de um nerd, o nerd gosta de estudar, mas o que leva ele a isso? Qual a necessidade dele? O que gerou essa vontade, essa necessidade, essa motivação? Então, assim, é muito complicado, né? Então, tanto a cultura quanto a subcultura são essenciais para compreender como os indivíduos e grupos interagem e se posicionam em relação ao mundo ao seu redor. Isto posto, né, nós não vamos ver, só vimos as sociologias sociológicas, as variáveis sociológicas e as variáveis psicossociológicas em relação
à cultura em relação às relações, né, individuais, para a gente poder entrar. Então, essas relações, ela ficou muito subjetiva. Então, na próxima aula, nós vamos ver, assim, objetivamente, como elas acontecem. Então, na próxima aula, nós vamos rever relações sociais e status sociais, mais especificamente, e vamos ver as variáveis psicossociológicas lá, a motivação, experiências, percepção e personalidade mais objetivamente. Beleza? Isto posto, não foi tão difícil, né? É muito conteúdo, eu falo muito, vocês nem dão atenção para mim. Eu fico triste porque eu queria vocês olhando, mas também entendo que é muito chato. Pessoal, lá do cantinho, só o ouvido, tá ligado? Tá só o ouvido ligado aí? Eu quero só falar para vocês, em relação àquele trabalho que a gente desenvolveu, eu quero dizer para vocês quem ficou com nota. O valor do trabalho era 1, tá? Então, o Alexandre, a Ana Júlia, a Ana Clara, a Bianca, o Brian, a Camila, o Carlos, a Daiane, a Ellen, a Emily, o Enzo, depois o Felipe, a Francine, depois a Isabelle, as duas Isabelle e a Isadora, depois pula para a Laís, o Marcelo, daí a Maria José e a Maria Júlia, o Miguel, a Natália e o Natan, daí pula para o Pedro e para a Sabrina e para a Yasmin. Todos esses ficaram com 1 ponto a mais na média, tá? Que é do trabalho que a gente desenvolveu lá, falei que ia dar 1 pontinho. Então, quem fez a avaliação e tirou 3 já está com média 4, tá, gente? Faltando, 2 pontinhos para a média trimestral. Beleza? Então, assim, últimas informações. Quem tem que fazer a recuperação, eu vou encaminhar individual lá no Class 1 à tarde. Então, se você não fez a avaliação, faça a recuperação, tá? Senão você vai ficar sem nota na primeira avaliação. Eu vou postar à tarde para vocês. Pro restante, já falei, parabéns, tiraram notas boas. Quem fez os 2 trabalhinhos, fez o trabalhinho e fez a avaliação, tá com 4. Tenho certeza que vai chegar tranquilinho no final do ano e vai embora antes do período, né? Concluir todas as atividades certinho, a gente vai ficar mais tranquilo no final, dá para fazer umas dinâmicas e algumas coisas legais dentro de sala de aula. Beleza, turma? Então, vou deixar vocês felizes, vou finalizar desejando que vocês tenham aí um bom final de semana e fiquem com Deus e até a próxima aula.